Nós vamos dar início aos nossos estudos. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos no último domingo. Quem acompanhou, no último domingo a gente falou sobre a lei do progresso, na live do Dr. Klaus. E como ficou algumas questões ainda para serem abordadas, nós vamos aproveitar o estudo de hoje e vamos fazer isso, tá bom? Vamos completar aqui o estudo sobre a lei do progresso, tá? Vamos fazer a nossa prece então para a gente começar. Vamos lá. Que possamos, imbuídos de sinceridade em nossos propósitos, aproveitarmos todas as oportunidades que nos são ofertadas para o nosso crescimento espiritual. Estaremos falando hoje, como o fizemos no último domingo, sobre uma lei divina, a lei do progresso. Esclarecem-nos os Espíritos que todos, sem exceção, estamos inseridos na lei de evolução. Desde a pedra bruta, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e pelo homem, num processo contínuo de completude, quando, nos despindo das imperfeições mais grosseiras, das deficiências morais, vamos buscando e alcançando a perfeição. Obviamente, habitando ainda um mundo de provas e de expiações, estamos bem distantes desta condição plena, absoluta de perfeição e de felicidade. Entretanto, já estamos no caminho, porque a nossa evolução começa desde o momento que somos criados. Na linguagem dos Espíritos, saímos das mãos do Criador simples e ignorantes, sem conhecimentos, com aptidão para o bem ou para o mal, segundo as nossas próprias escolhas. E a partir daí então, o Espírito inicia a sua aventura até o seu destino final. Isso também ocorre com os chamados, os nossos irmãos menores. E quando nos referimos aos irmãos menores, referimos-nos aos animais, que também se encontram inseridos dentro desse encadeamento evolutivo. A princípio, por tratar-se de animais irracionais, sem um raciocínio lógico e contínuo, são animados fisicamente pelo chamado princípio inteligente, que depois de séculos e milênios nesta condição, este mesmo princípio, que seria, entre aspas, o espírito em formação, começa a ter as suas primeiras encarnações em corpos primitivos, daqueles que nós conhecemos na Terra como os homens da caverna ou das cavernas, para que a partir daí então, no reino
hominal possa desenvolver-se, chegando à angelitude. A figura do anjo, apresentado pela Igreja Católica, com auréola, com asas, é obviamente uma imagem simbólica, no que diz respeito à aparência. Mas os anjos, como sinônimo de espíritos moralmente elevados, existem. Mas não foram criados anjos. São espíritos criados primeiro que nós. Porque, segundo o que aprendemos, Deus cria desde sempre e continua criando hoje. Então, nesse exato momento, Deus continua criando espíritos. E esses que hoje se denominam anjos, nada mais são do que espíritos que já atingiram a condição de perfeitos, dispensando a experiência reencarnatória, conduzindo a própria evolução de uma forma diferente daquela que nós conhecemos aqui na Terra. Voltando o raciocínio para nós, nem anjos, nem demônios, nem luz total, nem sombra total. Esta mistura, esta fusão de sombra e luz, é o retrato dos espíritos da nossa condição, que já saímos do primitivismo, da barbárie, mas ainda estamos longe dos dotes espirituais de um espírito sensível que já ama com toda a sua intensidade. No entanto, pelo conhecimento, pelas informações que nos são ofertadas pela doutrina espírita, podemos vislumbrar a felicidade daqueles que são melhores do que nós. E que isso nos sirva de incentivo, de estímulo, para não desistirmos do nosso aperfeiçoamento, da nossa busca, que deve ser diária, constante, por uma condição evolutiva melhor, fazendo valer a pena cada encarnação. Que Jesus possa abençoar-nos e que nós, por nossa vez, possamos cada vez mais desenvolvermos uma lucidez, uma compreensão, um entendimento da vida que nos faça vivê-la de forma que ela nos renda as virtudes que nós precisamos. Jesus nos fortaleça, agora e sempre, que assim seja. Bom, já que nós falamos de reencarnação na abertura, vamos lá, vamos começar por esse item. Não só na Terra, mas pelo que nós temos notícia, os vários planetas do nosso sistema solar, da nossa galáxia, eles têm como ferramenta de evolução a reencarnação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que também em outros mundos, não só aqui na Terra, o espírito precisa reencarnar na matéria mais grosseira, o corpo físico, para que a partir daí ele vá fazendo a sua trajetória evolutiva. E quando nós falamos de reencarnação, embora isso já tenha sido explicado aqui, quando nós abordamos o tema, a gente poderia dizer, embora existam mais, que existem 3 modelos principais de reencarnação. Aquela reencarnação programada,
aquela reencarnação em que o espírito, juntamente com o seu anjo da guarda, com aqueles que vão endossar a sua reencarnação, se prepara no mundo espiritual, analisa os erros cometidos, analisa os problemas que viveu na última encarnação e programa, de acordo com as suas necessidades, não o que ele quer, mas de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, a cidade onde ele vai morar, o país onde ele vai morar, se do sexo masculino, se do sexo feminino, qual a sua profissão. Então, muitas coisas são desenhadas, esboçadas no mundo espiritual. Isto é uma reencarnação programada. Mas também existem aqueles casos que nós chamamos de reencarnações acidentais, e colocamos esses acidentais entre aspas, porque tudo o que acontece está sobre a tutela de Deus. Então, acidental tem que ser entre aspas, porque é acidental no seguinte sentido: de espíritos que são sugados para a reencarnação, sem que haja uma programação, sem que haja uma preparação, sem que aquele espírito tenha decidido nada. Isso é muito comum de acontecer com aqueles espíritos que ficam perambulando aqui pela terra, usufruindo de situações para que possam satisfazer os seus vícios. Espíritos dependentes de droga, de bebida alcoólica, de sexo, eles podem muito bem estarem ali junto com um casal, por exemplo, quando esse casal está fazendo sexo, e estarem ali no sentido de perturbação, estarem ali no sentido de usufruírem daquele momento de prazer, já que eles não têm mais o corpo, e nesta hora, caso a mulher engravide, ele pode ser sugado, ele pode ser puxado e aí reencarnar. Por isso que nós chamamos de reencarnações acidentais, não estava dentro da programação. E existem as reencarnações, e é muito bom dizer isso, compulsórias, que são aquelas reencarnações em que o espírito, ele perde o seu livre-arbítrio, porque nós somos livres aqui e nós somos livres no plano espiritual, nós somos livres para escolhermos. Tanto é que há espíritos que estão sem reencarnar há muito tempo. E quando eu digo muito tempo, eu estou falando de milênios. De milênios. Quando nós vamos estudar, por exemplo, os chamados magos negros, que usam aqueles capuz preto, aquela coisa toda, isso também é para amedrontar as pessoas. O capuz, aquele quase todo o rosto tampado, isso impõe um certo respeito pela sua condição de mago, de conhecedor da ciência, porque um mago, seja mago branco, seja mago negro, nada mais é do que um espírito conhecedor de magia, e magia nada mais é do que ciência. Se nós formos estudar a magia desde a época lá das feiticeiras, das bruxas, da Idade Média, é a ciência sendo aplicada. O magnetismo que todo mundo tem não é nada sobrenatural. Hoje, por exemplo, se a gente não tivesse o conhecimento, a gente poderia chamar a cirurgia espiritual de uma bruxaria, de uma feitiçaria. Por quê? Porque uma pessoa veio, estava doente e foi curada. Nossa, isso é feitiçaria. Aí quando você entende o perispírito, o magnetismo, a doação energética, etc. e tal, você compreende o fenômeno. Mas os magos negros, eles também usam aqueles capuz, porque de tanto se negarem a reencarnar, 1000 anos, 2000 anos, o corpo espiritual, o perispírito, ele vai entrando em decomposição. Eu estou usando essa palavra na falta de outra, tá? Decomposição no seguinte sentido, é como se o perispírito ele fosse derretendo. Então muitos desses magos negros, se tirar o capuz, ele já não tem parte da boca, ele não tem um olho, ele não tem parte do nariz. Por quê? Porque a falta de contato com a matéria durante tanto tempo vai comprometendo a estrutura do corpo astral. Aí por que eles não reencarnam? Porque eles não querem perder o poder que tem no astral, onde eles estão. Se bem que esse não é o tópico que interessa para nós hoje. Eu quis falar principalmente da reencarnação compulsória,
que é quando nós perdemos o livre-arbítrio. Então, Aguinaldo, você quer dizer que o nosso livre-arbítrio pode ser cassado? Pode ser cassado, sem dúvida alguma. Tem um livro do Dr. Inácio, muito interessante. Eu não vou me alongar aqui, porque a história é longa. Ele vai entrevistar um espírito desencarnado, vai fazer uma consulta com o Dr. Inácio, lá no seu gabinete, no hospital, e o espírito, ele não só revela que quando estava na Terra era um pedófilo, como dialogando com o Dr. Inácio, ele admite que ele ainda tinha esses impulsos de pedofilia, que ele não havia se curado. Sabe o que o Dr. Inácio fez? Mandou prendê-lo. Chamou 2 guardas, chamou 2 policiais e mandou trancafiá-lo numa cela, para que ele, a partir dali, não pudesse prejudicar mais ninguém com as suas ideias, porque ele poderia aqui na Terra, por exemplo, como um espírito obsessor, induzir algum encarnado a fazer uma atitude dessa, certo? Então o nosso livre-arbítrio pode ser cassado. Então a reencarnação é um processo que todos nós iremos passar até chegarmos à perfeição. Segundo tópico, geralmente é na nossa vida afetiva que aparecem os nossos limites evolutivos. Quando nós vamos tratar da nossa vida amorosa, afetiva, normalmente é ali que a gente vai percebendo o quanto nós ainda estamos distantes de onde devemos chegar. A gente tem tentado trabalhar aqui no Caminho de Damasco, desde que nós conhecemos as obras de Hermance Dufour, isso já faz uns 15 anos, uma dinâmica diferente. Preste atenção. Com todo respeito, o que a gente normalmente vê nas palestras, nos estudos, principalmente nas palestras? Palestras boas, palestras com bom conteúdo, mas de certa forma palestras que não nos tiram do lugar comum, porque é muito comum a gente ver o orador dizendo assim: olha, nós precisamos amar, olha, nós precisamos perdoar, está aqui no Evangelho, a gente precisa ter paciência, olha, porque Jesus ensinou o perdão. Ok, mas a pessoa não diz como. Esse que é o problema, não é o que a gente precisa fazer, isso a gente já sabe. Quem vem ao centro há muito tempo já está cansado de ouvir isso, que tem que amar, que tem que perdoar, que tem que ter paciência. Ok, a gente já entendeu. O que a gente quer saber? Como é que faz? Que caminho eu tomo? Como é que eu tenho que agir no meu dia a dia para conseguir fazer isso? Por isso que uma das propostas dos espíritos é trabalhar nos nossos estudos justamente a questão das emoções, porque nem esse modelo de estudo ele é assim recomendável hoje em dia. O que seria legal um estudo? Seria mais ou menos assim, ó: não dá para fazer aqui pelo número de pessoas, precisaremos ter aí entre 10 a 12 pessoas, esse número que nós temos não dá. Então, por exemplo, eu vou fazer uma explicação sobre o perdão, 10 minutos, aí eu digo assim: ô Célia, como é que você encara o perdão? A Célia diz assim: olha, Guilherme, eu acho que o perdão... Não. Você não entendeu a pergunta. Eu não perguntei o que você acha. Isso é teórico. Porque para onde que a gente vai? A gente vai para o teórico. Não, porque o amor, o filósofo tal disse isto, porque um pensador da era moderna falou aquilo, porque eu li num livro que o perdão... Legal, bacana, ótimo, é conhecimento. Eu quero saber como é que você lida com o perdão. Você perdoa, você não perdoa? Você carrega mágoa? Ah, Aguinaldo, mas isso vai expor a Célia. Não, só se sente exposto quem é orgulhoso. Todo orgulhoso tem medo de se expor. Isso é dinâmica, porque alguém vai dizer assim: olha, eu tenho que dizer, eu ainda tenho um coração com muita mágoa. Ah, é mesmo? E por quê? De quem que você tem mágoa? E aí a pessoa expõe, isso vai fazendo uma catarse. Isso vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, o que não é fácil. Então a gente tenta fazer aqui no estudo, embora raramente a gente abra para que as pessoas falem, repetindo, porque tem muita gente, e aí fica difícil a gente controlar, tem que ser um grupo menor, mas a gente tem tentado trabalhar isso. Por exemplo, veja que pergunta interessante.
O que é que você sentiu quando você sentiu raiva? Não lhes parece uma pergunta idiota? Parece? O que é que você sentiu quando você sentiu raiva? Ora, quando eu senti raiva, eu senti raiva. Aí é que está a sutileza do processo evolutivo. Normalmente, o sentimento que eu tenho não é o real. Ele é uma camuflagem de um outro sentimento que está escondido. Ok? Eu posso, por exemplo, a Márcia Lacerda, começou a trabalhar no grupo, em algum grupo, e eu logo digo assim, ai, não gostei da Márcia, viu? E alguém pergunta, por quê? O que ela te fez? Não me fez nada, mas eu não fui com a cara dela. Sim, mas você já conhecia ela? Não, nunca vi. Tá, mas você não gostou dela por quê? Ah, foi antipatia à primeira vista. Não fui com a cara dela. Sei lá, ela tem o nariz meio empinado, mulher metida, antipatia. Muito provavelmente, eu identifiquei na Márcia uma coisa muito boa, uma qualidade que ela tem e que eu não tenho. E o que me irritou foi isso. Ou seja, inveja. Como para mim é muito ruim admitir que tem inveja, o que eu vou dizer que é? Antipatia. Então o que eu senti quando eu senti raiva? Antipatia, não, inveja. É o sentimento que está por detrás. As nossas emoções são assim. Nem sempre o que você sente é o que você sente. Por isso, da proposta da gente se questionar: quando começou esse sentimento? Em que momento? Deixa eu avaliar melhor. Eu estou sentindo X por determinada pessoa. Estou tendo um sentimento Y por determinada pessoa. Tá, o que esse sentimento quer me dizer? Porque vocês sabem também que quando você olha para alguém e não gosta, aquilo pode ser uma projeção. Em psicologia chama isso de projeção. Eu identifico no outro os mesmos defeitos que eu tenho. Então eu projeto no outro e tenho raiva do outro. Na verdade a raiva é de mim mesmo, porque eu estou me vendo no outro, que é um espelho de mim mesmo. Então existe aí um caminho, como se fosse um labirinto, muito difícil da gente trilhar. Que a gente fica ouvindo, tem que amar, tem que perdoar, que legal, que bonito, mas não vai nos ajudar muito. Não vai nos ajudar muito. Eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. Aguinaldo, mas por que você diz que é no campo afetivo, no relacionamento amoroso de todo dia, que a gente acaba percebendo a nossa limitação? Porque observem, quase sempre a gente tem um amor, digamos assim, equivocado, de acordo com a nossa evolução. Quando se fala em amor, por exemplo, muitas pessoas têm aquela ideia de completude, que é uma herança, geralmente, das relações parentais. Ou seja, eu preciso de uma pessoa que me ame como minha mãe. Eu preciso de um homem que seja afetuoso, como meu pai. Eu quero de uma mulher que cuide de mim, como a minha avó. Eu quero uma pessoa que me proteja, como o meu irmão mais velho. Então eu vivi determinadas relações, algumas que deram certo e outras que não deram, e que eu busco no outro, na relação afetiva, o que faltou. Isso não pode ser chamado de amor. Como também a gente tem um amor ideal, que é aquela busca frustrante de você encontrar a pessoa perfeita, que você não vai encontrar nunca. Nós temos o amor fusão. O amor fusão é aquele em que eu tento, para me convencer que a relação está boa, eliminar as diferenças. Tudo eu faço com ela, ou tudo eu faço com ele. Vai no mercado, vá os dois. Vai no cinema, vá os dois. Vai no cemitério, vá os dois. E a pessoa ainda diz assim, não, eu não faço nada sem ela. E ela diz assim, não, onde eu vou ele vai também. E a pessoa acha que isso é bom. Isso não é bom não. Isso é uma tentativa de eliminar as diferenças e ser um só. Teve uma série aí de um canal de televisão, que eu nem vou fazer propaganda para ela, que eles usavam muito aquela expressão assim, chipado. Vocês lembram disso? Ainda bem que saiu de moda essa porcaria. Que pegavam a metade do nome do um e a metade do nome do outro, né? E juntavam os dois, né? Então, isso aí é uma ilusão dentro dessa possibilidade de amor. Então, é aí que a gente vai percebendo o quanto existem os equívocos e as limitações nesse nosso processo evolutivo.
Porque considerando o que eu acabei de dizer, olha, quando você sentiu raiva, o que você sentiu? Eu poderia trocar o sentimento. Quando você sentiu amor, o que você sentiu? Não, eu senti amor. Não, o que você sentiu? Senti um tesão. Bom, então não é amor, é desejo. Então você está equivocado, então o sentimento é trocado. Obviamente você pode sentir os dois, claro, não é? Mas de repente, quando você fala de uma paixão, não é amor, é uma paixão que incendeia, depois acaba. Sim? Não, mas eu amo. Isso é ama por quê? Porque na cama a gente tem uma química. Então não é amor, é química. É relação de corpos, não é relação de almas. Aí como é que eu faço? O que a gente está falando aqui, o autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento você vai entendendo o que o seu corpo deseja e o que o seu espírito deseja. E se conhecendo melhor, você vai identificando com mais clareza quem é você e o que é que você busca. Deu para entender? Outro dia, olha como que as coisas são complexas. Outro dia a pessoa disse assim para mim: Aguinaldo, vou lhe fazer uma pergunta. Era um homem, hein? Isso é difícil. Geralmente são mulheres. Não é que são mulheres que são mais problemáticas, não. Eu estou dizendo que mulher tem mais coragem de olhar para si. Geralmente o homem não tem. E ele disse assim para mim: eu tive um grande amor, entre aspas. Sofri igual um miserável, de ser maltratado, de ser, assim, tudo de pior que você pode imaginar, de ser traído. Aguentei 10 anos desse sofrimento, até que me separei. Você acha que isso é um processo kármico? Ó só, pode ser. A princípio, poderíamos dizer que sim. Por quê? Porque normalmente, vibratoriamente, nós atraímos as pessoas que têm similitude com aquilo que a gente é ou aquilo que a gente fez. Então existe aí uma questão energética que determina quem você atrai para perto de você. No caso em questão, aí eu disse para a pessoa, era kármico nos primeiros 3 anos. E depois foi burrice mesmo da sua parte na atual encarnação. Por quê? Porque dentro de 3 anos ele atraiu aquela pessoa, equivocadamente achou que estava amando, foi morar, casou-se com ela e começou a viver um tormento. Mas com 3 anos ele podia ter eliminado a carência, eliminado a baixa autoestima, ele podia ter evoluído, ele podia ter se tornado uma pessoa que se amava mais. Com 3 anos de catástrofe, já tinha largado e ido embora. E os outros 7, aí está relacionado com o quê? Com a encarnação atual. A forma como ele não soube conduzir. Deu para entender? Tem coisa que realmente é kármica, mas não é porque é karma que você tem que aguentar. Será que você não tem inteligência, sabedoria, capacidade de encontrar um outro caminho e direcionar aquela situação para o outro lado? Tem, a gente tem. Se a gente se acomoda ou se a gente acha que isso não é possível, então aquele karma que era para durar pouco, dura muito. Vocês sabiam que existem casamentos com data de validade? Vocês sabiam disso? Tem. Mas isso é programação reencarnatória? É. Tem casamento que é para durar 3 anos, 5 anos, era só um compromisso ali. Não, então, mas fulana ficou sofrendo 30 anos. Tem um livro, eu não lembro qual livro que é. Eu acho que é de minha autoria, nem lembro se é da minha autoria ou se é de alguém, não sei. Mas é muito engraçado o livro. Então a senhora, chegou lá no plano espiritual, foi recebida pelos benfeitores. E assim, ela não estava no umbral, mas também não estava num lugar muito bom, não. Aí ela disse assim, nossa, não é que eu quero reclamar não, mas eu achei que eu ia para um lugar melhor. Porque lá na terra eu me sacrifiquei tanto, não preciso ir longe, meu marido é um crápula, miserável, desgraçado, e eu aguentei ali meu karma exemplarmente, 48 anos de casado. Então eu achei assim que eu ia ter um lugarzinho melhor aqui. E aí os espíritos disseram assim para ela, bom, a senhora aguentou porque quis, né? Ela disse, mas não era meu karma, meu marido? Era, por 10 anos. 10, e os outros 38 anos, a senhora ficou porque quis, ninguém lhe obrigou. E a mulher voltou para obsediar o homem. Até eu faria isso. Imagine bem, você chegar lá, pensa no seu marido, aquele traste,
Aquela coisa horrorosa, você está achando que está bem na fita, você está achando que está fazendo o melhor, e você chegar lá e não era nada daquilo. Deus me livre. Então, senhoras e senhores aí que são casados, avaliem melhor. Avaliem melhor essas relações aí. Vamos para a próxima. Às vezes, a evolução é só aparente. Ah, mas fulano é tão evoluído. Quem é que garante? Quem é que diz? Tem rico que dá o prato de comida para se livrar do mendigo, não porque ele queria ajudar, não porque ele queria matar a fome. Há outras pessoas que mais fazem um negócio do que caridade. Por exemplo, a Leandra diz assim: ó, na próxima galinhada eu vou doar toda a marmitex para o centro. Quantas galinhadas vai ser? 500. Ó, deixa comigo que a marmitex eu dou. Ah, obrigado, Leandro, que legal. Ó, só que eu vou escrever mercadinho. Como é que é o nome do seu mercado? Eu vou fazer propaganda aqui. Como é que é o nome do seu mercado? Estrela, né? Supermercado Estrela. Você que é de Votuporanga, de Fernandópolis, você que está aí acompanhando o nosso canal, venha comprar mais barato aqui no Supermercado Estrela. Procure lá a nossa querida Leandra, ela lhe atende maravilhosamente bem. Produtos novos, baratos. Pronto, Leandra, fiz a propaganda para você. E aí a Leandra vai mandar colocar na marmitex, não é supermercado. Quer dizer, isso aí é caridade ou é troca? Então, entendeu? Então, será que é evolução? Tem gente que faz a caridade por medo de ir para o inferno, medo de ir para o umbral. Tem gente que faz a caridade por status. Então, a gente olha para uma pessoa e diz assim: nossa, mas fulano é evoluído. Então, mas que parâmetro você está usando para dizer isso? É difícil você dizer isso, né? Porque você não sabe nem como é que você está, a tua evolução. A gente sabe como é que a gente está? Não, a gente não tem certeza. A gente acha que está bem. Ah, eu penso que está, eu acho que está. Imagina a evolução dos outros. Como é que eu vou me arriscar? Eu não sei o que está programado para a reencarnação da pessoa. Eu não sei o que ela está fazendo, o que ela já fez. Então, assim, às vezes, a gente se surpreende negativamente com uma pessoa, porque aquela evolução não era nada daquilo, tá certo? Ah, não, mas ela era espírita, piorou, aí que piora. Para de usar esse negócio como referência, te envergonha ainda mais. Eu divulguei uma mensagem, não divulguei para todo mundo, mas que eu concordo plenamente, que é uma fala da Dona Maria Modesto Cravo, quando ela diz, ela não está se referindo ao espiritismo, ela está se referindo ao movimento espírita, e ela diz assim: o movimento espírita é uma grande enfermaria de espíritos gravemente doentes, tão grave que eles pensam que são médicos. E aí o doutor André, que é psiquiatra, e ele, não sei se ele ainda é diretor clínico de um hospital de psiquiatria em São Paulo, ele diz assim: a única diferença entre eu e os doentes que estão internados no hospital é que eu tenho a chave da clínica, dos quartos, só. Então, usar essa referência que a gente é espírita não ajuda em nada, porque tem uma podridão danada por detrás disso daí. A evolução, nos quesitos, só se concretizam quando há a sustentação da mesma. Eu expliquei isso outro dia, rapidamente, só para não ficar repetitivo. Nós não evoluímos em bloco, nós evoluímos em quesitos. Às vezes a pessoa, como mãe, é nota 10, uma mãe maravilhosa. Como esposa, nota 2, 3, é péssima, né? A pessoa como caridade, nossa, uma pessoa extremamente caridosa. Mas em relação ao orgulho, mas também é extremamente orgulhosa, nota 2, 3. Então a gente é bom numa coisa, mais ou menos em outra, pior em outra. Eu peguei lá, profissionalmente falando, eu separei alguns clientes e fiz a seguinte pergunta, e a maioria não conseguiu me responder. Eu disse assim: olha, se você for avaliar, for dar uma nota para você mesmo, você vai dar uma nota para você mesmo, que quesito você daria 10 para você e que quesito você daria 0? Pensem em vocês, não precisa responder não, queria que vocês pensassem. Tem coisa que você é melhor, tem coisa que você é pior. Qual aspecto da sua vida você daria 10 para você?
E qual aspecto você daria 0? Nossa, não, mas 10 é muito. Tá, 8, 9, não precisa ser 10. Ah, mas 0 também é muito ruim. Tá, 1 ou 2, não precisa ser 0. Vai, fica ali no meio. Pensem aí, tá bom? Quero que vocês reflitam sobre isso. E às vezes, aí tá, vamos acabar de completar aqui a explicação. Mudança real, concreta, é quando eu sustento a mudança. Ah, eu de vez em quando faço a caridade. Então você não é uma pessoa caridosa. Você é uma pessoa que vez ou outra faz a caridade. Ah, geralmente assim, eu sou muito paciente. Tá, então você não desenvolveu a paciência. Você é uma pessoa que na maioria das vezes tem paciência, mas você ainda não desenvolveu essa virtude. Ah, eu perdoo algumas coisas, outras não. Legal, bacana. Quer dizer que essa virtude também está em desenvolvimento. O que eu quero dizer, e é nessa questão que eu estou sendo um pouco repetitivo, é que uma virtude, ela só é real quando você é sempre daquele jeito. Então, se a Célia diz assim: olha, Aguinaldo, eu geralmente sou muito paciente, eu tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa que tem paciência, mas ontem eu perdi a paciência. Em termos de virtude, a gente não perde o que tem. Então, na verdade, a Célia está ensaiando para ser paciente. Porque se ela realmente fosse paciente, ela não perdia jamais. Deu para entender essa questão? Então, tem muitas virtudes, por isso que as pessoas têm recaídas. Por isso que as pessoas enfiam o pé na jaca. Pô, mas estava indo tão bem. Pois é, porque aquilo lá não estava concreto ainda. Os bons espíritos se aproveitam de qualquer possibilidade para ajudar na nossa evolução. É uma grande verdade. Nós estávamos outro dia na sessão mediúnica, eu acho que era de quinta-feira, eu não me lembro qual que era, acho que era de quinta-feira, onde o nordestino se comunicou e entre as muitas coisas que ele falou, ele se referiu à Semana das Crianças do CCI, onde as crianças saíram, foram no cinema, comeram pizza, passearam de carreta, fizeram um monte de coisa, e ele fez a seguinte observação, que os espíritos, eles usaram essa energia positiva, esta vibração emanada das crianças para fazer uma limpeza no centro, na editora, nos trabalhadores, através dessa energia liberada pelo trabalho com as crianças, né? Porque a gente não pode esquecer que não é tão simples assim para os benfeitores fazerem limpezas, fazerem tratamentos, retirarem obsessores. Você precisa, em muitas situações, ter uma energia específica. Ter uma energia específica, ter uma vibração específica. Quando você fala do Klaus, por exemplo, existe uma série de elementos que influenciam na cura, ou na melhora da pessoa, ou na não melhora da pessoa. E a estrutura da casa, o padrão vibratório dos médiuns, a nossa dedicação, o nosso comprometimento, influencia decisivamente no processo, tanto para melhor como para pior, né? Então, o Dr. Klaus está trabalhando e a Célia e a Márcia estão aqui no salão fazendo fofoca. Vocês acham que elas estão contribuindo para o trabalho? Vocês acham que estão? O trabalho está ocorrendo e a Carla está reclamando com o seu biga, sei lá do que deram convite para ela vender, ela não queria vender, ela está lá nervosa no fundo reclamando. Estão colaborando, era preferível que fosse embora para casa, porque está atrapalhando, e muita gente atrapalha, mesmo, alguns por ignorância, outros que não têm desconfiômetro, e outros porque são sem vergonha mesmo. Ah, não, mas você vai usar essa palavra? Eu vou, são. Para que eu posso fazer? Não é? Quando você tem conhecimento, você é informado, você continua fazendo, é que você está fazendo com conhecimento de causa. Se eu sei que uma coisa vai prejudicar a pessoa e eu vou lá e faço, eu estou com conhecimento de causa do que eu estou fazendo. Como? Eu sou mais responsável, mas é claro que você é. Sem dúvida alguma, certo? Evoluir também é aprender a lidar com as situações adversas. Existe um pensamento hoje em dia, principalmente dessa geração mais nova, de não querer sofrer. Por exemplo, morre um ente querido.
Em vez da pessoa viver o luto, viver a experiência da tristeza, o que ela faz? Ela vai beber, né? Como fuga. Um relacionamento termina, em vez da pessoa viver a tristeza, porque viver a tristeza daquele momento é um aprendizado que vai dar a ela uma estrutura emocional. Ela vai usar droga, ela cata o carro, sai a 150 por hora na rodovia. Por quê? Porque a gente não quer viver essas experiências. Só que no mundo que nós estamos, tristeza, decepção, ingratidão, faz parte do pacote, tá? Faz parte do pacote. Como você vai lidar com isso, eu não sei, é um problema seu. Aí é um problema de cada um. Mas não se esqueça, faz parte do pacote. Ah, mas eu nunca pensei que eu ia sofrer com ingratidão. Mas porque é tonto que diz isso. Como você não ia sofrer com ingratidão no mundo que você vive? Com tanta gente problemática, um pior do que o outro, né? Até eu estava pensando na próxima encarnação, para não ter que mexer com gente, ser veterinário. Mas aí eu vou ter que mexer com os donos dos animais, vai dar na minha porcaria, então não adianta. Vai ser pior, né? Vai ser pior. Então não adianta. Porque assim, para você não sofrer essas coisas, só se você for morar numa ilha deserta. Porque se relacionou com o ser humano, você vai ter problema dessa natureza. Ah, mas eu não me conformo. Você não se conforma porque é besta. Como você não se conforma? Você tem que se conformar. Por quê? Porque é assim mesmo. A vida é assim. Ah, não, mas é um absurdo o que fez comigo. Se estivesse no lugar dela, tinha feito pior. Tinha feito pior. Quem fala isso tinha feito pior. Então é assim. Faz parte da vida. Aguinaldo, como é que a gente lida com isso? Com muito amor, com muito perdão. Você amarra a pessoa numa estaca e bota fogo, para ela morrer bem devagar. Você ora por ela, você faz isso com muito amor. Se eu pudesse, eu fazia. Se eu pudesse, eu fazia, né? Porque aí também a gente tem que parar com essa hipocrisia, mentira, né? A gente tenta lidar da melhor forma possível, mas a gente sente raiva, a gente sente desejo de vingança, e a gente dá desculpa que é justiça. Não é questão de justiça, é nada, é questão de vingança. Você que está falando que é justiça, mas não é, a gente sabe que não é. É a nossa realidade, mas a gente tem que tentar trabalhar isso. A evolução se faz principalmente com ação. O Empamed, ele é um evento, para dar um exemplo, de ação, porque os 3 dias de palestras, de músicas, de apresentação teatral que nós temos, a alimentação, a comida, não é nem 1/3 do que é o evento fora da matéria, porque são encontros, são tratamentos, são limpezas. Se eu for enumerar, uma hora até posso dar um estudo sobre isso, se a gente for enumerar o que acontece nos 3 dias de evento, aqui ou lá no Vila Gramadão, onde a gente fazia, é algo assim, fantástico, em termos de atendimento, em termos de situações que são resolvidas. Vocês não têm ideia da abrangência que alcança. Por quê? Porque é um foco de luz, é energia vibrando. Então, enquanto você está fazendo você imagine assim, quando a gente fala de ectoplasma, se você está fazendo o evento, imagine assim, é um banco de sangue, é um banco de ectoplasma, que vai sendo guardado, para eles usarem quando precisar. Então a gente tem que ter ação. Teoria muito legal, muito bonitinho, né? Ok, mas quando você fala na guerra entre o bem e o mal, os benfeitores não estão orando não, ele está brigando, ele está lutando, tá? Ele está lutando, viu? E os benfeitores têm arma também, viu? Tem espada, tem espingarda, tem revólver. Nunca vi falar isso, então vai estudar que você vê, né? Eu falei sobre isso sexta-feira. Não estou fazendo nenhuma apologia a ter arma de fogo, tá? Nenhuma apologia. Mas também fica muita gente assim, onde já se viu cristão, espírita, não pode ter arma. Jesus jamais recomendaria que a pessoa tivesse arma. Tá, então quando você vai ler o Nosso Lar, que jeito que os benfeitores defendem a cidade do Nosso Lar quando ela é invadida? Alguém já leu? É com arma. E André Luiz ainda diz assim, se o projétil atingir o espírito que foi baleado, ele tem a sensação de estar morrendo de novo. Entendeu? E o pessoal fica falando essas besteiras aí. Bom, está acabando, a penúltima.
Muita gente, não, a última, já é a última. Muita gente entra e sai do corpo sem alterar sua condição evolutiva. Quando não, piora. Isso é triste, né? Mas você mergulhar na carne, você reencarnar, a princípio não é nenhuma garantia de que vai dar certo. Você reencarnou. E tem gente, muita gente, que reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, continua igual. Continua vinculado à matéria. Mas por quê? Porque não quer. Mas ele não prometeu lá, não programou? Programou, mas chega aqui, tem outros interesses, outros atrativos, esquece o que prometeu, né? E vai continuando. E tem gente que, além de não resolver o que tinha para resolver, se complica ainda mais. Vai complicando mais a encarnação ainda. Tá certo? Eu ia brincar, ia falar que, por exemplo, quando a gente não aceita determinadas situações, circunstâncias, de uma certa forma, a gente se coloca contra o nosso processo evolutivo, dentro daquilo que não pode ser mexido. A não aceitação é um caminhar no sentido contrário da própria evolução. Então a gente tem que estar muito, muito atento em relação a isso. Tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tem certeza? Ô Giovana, você que está aí de pé, vestida como uma prisioneira, não vou falar aquilo que eu falei não, pode deixar. Vê se o produtor, o que ele está fazendo, se ele está dormindo, se ele está... Alguma coisa ele está fazendo, menos assistindo o estudo, né? Tirando medidas? Certo. Fazer o que, né? Cada um tem um karma que merece, né? É para você vir desligar aqui, que eu já acabei. Por exemplo, quando a pessoa faz implante de cabelo, é que ela não acertou o karma que ela tinha. Aí o que vai acontecer na próxima encarnação? Vai ser pior, aí não vai ter cabelo, não vai ter barba, não vai ter libido. Não, não, tá filmando ainda, tá? Agora você pode desligar. Eu vou pedir para a Sônia fazer a prece para a gente,